Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar o capítulo 26 de Biologia 1, que fala sobre os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos, eles são usados justamente com a finalidade de não se engravidar. Quando se não planeja uma gravidez e aí a pessoa ela vai adotar algum método que possa impedir a gravidez. Existem alguns grupos de acordo com o mecanismo de ação, como os métodos de barreira, os métodos comportamentais, os métodos hormonais e os métodos cirúrgicos. Primeiro vamos começar com os métodos de barreira. Os métodos de barreira, elas impedem aí o contato do espermatozoide de entrar dentro da cavidade uterina com alguns dispositivos. Então a gente tem o preservativo, que é a camisinha, tanto a feminina quanto a masculina. E também a gente tem o diafragma, que ele vai também ser utilizado para impedir a entrada do espermatozoide aí na vagina e, consequentemente, no útero feminino. O preservativo, ele é uma barreira que vai reter o esperma ejaculado e é o único que protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, eles vão ter uma grande vantagem por conta disso, de ser o único método que, além de prevenir a gravidez não planejada, né? Também é um método que vai ser um método de barreira protetor contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a camisinha feminina, ela pode ser colocada até 8 horas antes do ato sexual. E ela não precisa ser retirada imediatamente após o ato sexual. Ela pode ser retirada depois de um tempo. O seu material ele é hipoalergênico, por conta, né, de alguns indivíduos serem alérgicos ao látex. Já a camisinha masculina, ela deve ser colocada com o pênis ereto, né, para que se ofereça a proteção completa. E quando colocada de forma correta, ela armazena o conteúdo ejaculatório, impedindo que ele passe para o canal vaginal. O preservativo, ele deve ser retirado ainda com o pênis ereto após o ato sexual, uma vez que o órgão flácido viabiliza a saída desse conteúdo que fica retido no preservativo. Tem também algumas opções de preservativo que não são feitos de látex para aqueles indivíduos que são alérgicos a esse tipo de componente. É um método de barreira. O diafragma, ele também é um método de barreira. Ele é um disco de borracha flexível que ele é colocado na entrada do útero antes da relação sexual. Ele bloqueia a passagem do espermatozoide. Então, ele deve ser colocado com uma geleia espermicida. A gente lambuza o diafragma com uma geleia para que não se tenha aí a possibilidade do espermatozoide sobreviverem e passarem através desse método de barreira. E ele deve ser retirado apenas 8 horas após a relação sexual para ter certeza de que não vai passar nenhum espermatozoide que fica ali no canal vaginal. Então ele é um método de barreira, porém ele não impede o contato com os fluidos e acaba não conferindo nenhuma proteção contra a infecção sexualmente transmissível. Então ele só previne mesmo, se colocado direito, aí contra a gravidez. Agora, a gente tem os métodos comportamentais, que são aqueles que a gente evita a relação sexual durante o período fértil. Por exemplo, a tabelinha. A gente entende bem o ciclo ovulatório, que a gente já aprendeu, e a gente sabe que o nosso período fértil, ele está no centro do nosso ciclo, bem no meio, na média. Se o meu ciclo é de 28 dias, ele está em torno do 14º dia. Se o meu ciclo é de 30 dias, ele está em torno do 15º dia. E a gente usa alguns dias para mais, alguns dias para menos, que é para a gente ter certeza que não teve uma ovulação precoce nem uma ovulação tardia. Mas esse método, ele é de baixa eficácia, porque ele vai funcionar apenas em mulheres que são muito bem reguladinhas no seu ciclo menstrual. Mas com as atividades cotidianas, às vezes com o estresse, com uma preocupação, uma ansiedade, a mulher acaba ovulando às vezes fora do período. E ela não percebe e acaba tendo relação sexual e pode engravidar. Sem contar que esse método, ele não previne de forma nenhuma contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, ele é um método que é bem contestável, já que o ciclo ovariano ele é sujeito às alterações. Então, a tabelinha é exatamente usar aí, né, o seu ciclo, se você conhece bem o seu corpo, para saber
aí qual é o dia mais ou menos que você estará ovulando. No contexto aí da página 380, tem um texto falando sobre o método do muco cervical, o método de Billings, que é a análise do muco cervical que as mulheres podem fazer, que ele vai sofrendo alterações físico-químicas ao longo do ciclo menstrual. A mulher, ela observa diariamente a presença ou a ausência desse muco e as suas características, que às vezes fica na própria calcinha retida ou em algum absorvente diário. A presença de uma secreção mais elástica pode indicar o período fértil da mulher, o período que ela está ovulando. E as imagens aí você pode comparar. Porém, ela pode usar esse tipo de método aí para saber, ou se ela não quer engravidar, ela não tem relação sexual nesse período, ou então usa outro método contraceptivo. E outro método comportamental é o coito interrompido, que é exatamente a retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. Então, quando o homem percebe que ele vai ejacular, ele retira o pênis para que ele não ejacule no interior da vagina. É um método pouquíssimo confiável. Muitas crianças nascem após esse tipo de método. Por quê? Porque durante a relação sexual, o pênis já libera algumas secreções que podem conter espermatozoides de uma ejaculação anterior que ficou ali retido na uretra. Então, ele pode acabar engravidando a mulher, se a mulher estiver ovulando, mesmo sem ter ejaculado, porque esse líquido pode conter alguns espermatozoides. Sem contar também que ele não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, porque ele não é um método que nem o preservativo. Agora, os métodos hormonais. A pílula anticoncepcional, ela é feita de alguns derivados sintéticos de hormônios, como progesterona e estrogênio. Esses hormônios, eles inibem o LH e o FSH, que são os nossos hormônios hipofisários. Então, já que esses hormônios têm a função da mulher ovular, a mulher acaba não ovulando. A pílula anticoncepcional, ela consiste na ingestão desse comprimido todos os dias. Tem também o método hormonal de injeção, que tem de duração de 1 mês, ou então injeção de 3 meses. E aí eles são os hormônios sendo injetados aí na mulher para que ela tenha uma dosagem hormonal e ela não ovule. A pílula do dia seguinte, ela é um método contraceptivo de emergência e ela só é usada até no máximo 72 horas após a relação sexual, que a pessoa está desconfiada que ela estava no período fértil. E aí a pessoa ela recebe uma alta dosagem hormonal, por isso ela não deve ser utilizada sempre, né? Ela também atua impedindo a ovulação, caso a mulher ela não tenha ovulado ainda, mas ela não interrompe caso uma gravidez esteja em andamento ou o embrião já tenha sido implantado no útero. Ela apenas vai impedir uma implantação do embrião caso ainda esteja nos primeiros estágios ali após a fertilização da célula feminina. Então, assim, esses métodos contraceptivos, eles vão causar alguns efeitos colaterais, né? Porque eles têm altas dosagens hormonais e não se incentiva o uso desse tipo de pílula no dia seguinte, sempre, como eu já falei, porque ele pode causar alguns problemas sérios, inclusive de circulação na mulher. Outra situação é que também existem outros métodos hormonais, como o anel vaginal, que é um anel que é colocado na vagina a cada ciclo menstrual e ele vai liberando hormônios aí periodicamente. Tem também os adesivos, que também são hormônios que são lançados aí durante todo o ciclo menstrual da mulher. O DIU, que é um dispositivo intrauterino, ele é uma peça de plástico e cobre que é colocada no útero por um procedimento cirúrgico. Muitas vezes é feito até mesmo no consultório do médico, do ginecologista. Ele vai impedir a fecundação do ovócito secundário pelo espermatozoide e também impede a implantação do embrião no endométrio. Pode-se ter uma taxa de gravidez de até 1% ou menos, mas ele é um método contraceptivo bastante eficaz, né? De forma geral, o DIU ele pode ficar no útero da mulher a cada 5 ou 7 anos, ele pode ser trocado. Depende aí das avaliações que o médico ele vai fazendo periodicamente. Então, ele
vai ser usado apenas para aquela indicação médica, não pode ser todas as mulheres que podem colocar esse tipo de método anticoncepcional, porque ele também tem o DIU, que ele é hormonal, ele libera hormônios que também alguns acabam matando, inclusive o espermatozoide na passagem aí da cavidade do útero para chegar nas tubas uterinas. Ele atrapalha aí a fecundação. Alguma mulher que tem algum problema no útero, por exemplo, endometriose, também não se recomenda a utilização desse dispositivo. Agora a gente vai falar dos métodos de esterilização, que são aqueles métodos, né, mais definitivos, que a gente chama de métodos cirúrgicos, como a laqueadura. A laqueadura ela é feita nas mulheres, onde as tubas uterinas elas são cortadas, a gente chama também de ligadura, e essas pontas elas são amarradas. Então a mulher ela tem os hormônios sendo produzidos, ela vai ter todo o seu ciclo menstrual acontecendo, o seu ciclo ovariano acontecendo, porém o ovócito secundário não encontra com o espermatozoide. Ele é um método cirúrgico e é um método irreversível. A mulher que faz a laqueadura, ela menstrua, ela ovula normalmente, porque os hormônios liberados na corrente sanguínea e controlam o ciclo menstrual dela. Além do mais, né, o médico ele vai fazer algum planejamento familiar, ele vai pedir para passar por um psicólogo para ter certeza de que a mulher ela pode passar por esse tipo de cirurgia que é irreversível. E a esterilização masculina é a vasectomia. Aqui se corta os ductos deferentes. Então, não altera a função sexual, o homem continua tendo a ejaculação, porém a sua ejaculação não sai com o espermatozoide. Esse método ele é cirúrgico, mas tem a vasectomia que pode ser reversível. E algumas vasectomias, elas inclusive elas são reversíveis de forma natural. Por isso que após a vasectomia, o médico ele vai fazendo contagens por espermograma durante 1 ano, para ter certeza de que não está tendo espermatozoide na ejaculação do homem. Por quê? Esses canais eles podem se religar, né, de forma natural e também de forma cirúrgica, caso o homem ele deseje retornar aí ou então ter uma futura fecundação, né? De repente ele casou novamente, de repente ele voltou na decisão e ele quer ter a possibilidade de engravidar. Então ela pode ser feita aí. Também depende muito do tempo que foi realizado, se faz muito tempo que foi feita a cirurgia, enfim. Dá para reverter. Hoje em dia existem técnicas reversíveis já da vasectomia. Ele continua ejaculando, porém o espermatozoide que foi produzido não sai juntamente com o sêmen. O próprio testículo acaba reabsorvendo, as suas células acabam reciclando esses espermatozoides que foram produzidos e não foram ejaculados.